Nesse momento estamos aguardando a participação do deputado federal, né, o Raul Henri, sua assessora, a Karina, já está por aqui. Boa tarde, minha querida. Obrigado pela atenção que você nos deu. Dá uma olhada se está tudo ok aqui no Facebook. Pronto, no Facebook tudo ok nesse momento também, certo? Lembrando que o nosso blog está fazendo algumas enquetes, elas não têm valor científico, certo? Mas aí vocês entrem depois nos stories, participem pra gente interagir nesse sentido. Oi, deputado, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Alisson. Prazer em falar com você. Prazer é todo nosso poder nesse momento tão difícil para nós compartilhar uma live como esta com o senhor que é um baluarte da política pernambucana, nacional, uma pessoa que tem trabalhado muito pelo nosso estado, e a gente poder nesse momento dialogar com você é muito importante para o diálogo, para o debate das políticas públicas, para as pessoas ficarem inteiradas, deputado, do que o senhor vem fazendo, do que o senhor vem desempenhando, e principalmente das suas opiniões. Obrigado por aceitar esse convite da gente poder falar um pouco sobre a real situação e a atual situação do nosso país. Não, o prazer é meu, Alisson. Eu acho realmente que é um momento muito importante esse, a gente conversar sobre o Brasil. Nós estamos vivendo uma tempestade perfeita, uma crise sanitária, uma tragédia humanitária que ninguém jamais imaginou que fosse viver, junto com a crise econômica que nós não conseguimos superar ainda, que vem do final de 2014 e que agora se multiplica por muito com essa paralisação da economia, e uma crise política também, porque nós vivemos momentos de muita tensão em relação às instituições democráticas. Então, acho que esse é um momento que nós devemos realmente conversar. Esse é um instrumento novo, quer dizer, novo não, mas que foi muito desenvolvido com essa necessidade de ficar em casa, que é essa comunicação através das lives, das videoconferências. E para mim é uma alegria poder conversar com você. Todo mundo está se reinventando nesse momento, né, deputado? Os jornalistas, a imprensa e também os políticos que estão se reunindo dessa forma atualmente. O senhor tem participado muito das reuniões, muito de debates por essa. Cortou um pouco aqui o som para mim. Diz que os deputados, né, os políticos em geral, e também a imprensa têm se adaptado a essas novas plataformas que surgiram nesse período de pandemia. Todo mundo se reinventando, né? O senhor tem participado das reuniões e de muito debate também com essas plataformas novas, não é isso? Para mim é uma novidade. Eu sou uma pessoa, confesso, que tinha uma certa resistência a essas tecnologias. Gosto muito do contato pessoal, da interação pessoal. Tenho o maior prazer, por exemplo, em viajar para o interior de Pernambuco, para rever os companheiros, para discutir a questão não só do Estado, mas também das cidades que eu represento. Para mim, fazer o contato pessoal e viajar não é nenhum esforço. Agora, essa demanda do celular diariamente, essa pressão pelo celular, quando você vai fazer outra coisa que volta para o celular, tem 300, 400 mensagens, é realmente uma pressão muito grande. Agora, todos nós vamos ter que nos reinventar realmente, aprender a conviver melhor com isso. Inclusive com as videoconferências, que aí sim facilita muito, porque tem hora para começar, tem hora para terminar. Quando um fala, o microfone dos outros fica desligado, então é muito mais fácil
organizar a conversa, cada um sabe o tempo que tem para falar. Tudo isso facilita muito. Facilita na nossa atividade, na sua de jornalista, na minha, que tenho a obrigação de discutir os temas do país, e facilita também na vida empresarial. Sem dúvida, deputado. Deputado, alguns comentários vão surgindo já por aqui em nossa live. Né? A Etienne Torres, ela diz: eita, saudade de Raul Henri. O José diz: Barra Diogo, não entendi. A Etienne completa: eu sou de Caruaru e trabalho como assistente social efetiva em Brejo. Aqui, Brejo de Amadeus, onde a gente nesse momento está alocado, deputado. A gente tem uma grande visibilidade também em toda a região. Já dá para ver pelo comentário da colega aí, que é lá de Caruaru. Né? E ela finaliza: grande político, coerente e muito participativo. Deputado, dentro dessa questão que ela já levantou, o senhor é um deputado muito participativo. Queria saber como é que está a sua atuação nesse momento de pandemia. A Câmara não parou de se reunir, né, de forma remota. Alguns projetos de lei importantes foram aprovados para a história do nosso país, para esse momento, inclusive. Eu queria saber como é que está a sua atuação. Hoje, inclusive, eu tive que responder uma pergunta a uma jornalista aqui de Pernambuco, pedindo para eu dizer como é que estava a minha agenda. E quando eu fui descrever minha agenda, eu percebi que realmente está muito sobrecarregada, porque a gente tem sessões de votação na Câmara, geralmente de terça a quinta, mas às vezes tem também na segunda e na sexta. Quando a gente não tem segunda e sexta, a gente marca a maioria dessas videoconferências temáticas para segunda e para sexta-feira. Eu que sou ligado à área da educação, por exemplo, a discussão dos temas da educação, do Fundeb, das políticas educacionais, a gente geralmente faz videoconferências na segunda e na sexta-feira. Reuniões do partido, reuniões da bancada, para decidir como é que o partido vai se posicionar em relação a alguns temas. Muitos convites que eu recebo, eu tento marcar para segunda ou sexta-feira, porque agora eu estou com você aqui, mas estou com o meu celular aqui, votando as matérias no plenário da Câmara dos Deputados, acompanhando aqui. O computador está atrás desse celular aqui, está aqui atrás, e eu estou aqui para poder votar online. Então, realmente é uma agenda muito corrida. Pela manhã a gente tem que atualizar as informações todas, ler os jornais do Brasil através dos jornais digitais, através do celular, responder às centenas de mensagens que a gente recebe, e depois entrar a sessão da Câmara. Quando não começa às 11 da manhã, começa às 2 da tarde. E aí, geralmente, vai até tarde da noite. Tanto que, quando eu aceito convite para fazer essas lives essa hora, eu faço as duas coisas simultaneamente. Eu fico aqui com você conversando e estou com o computador atrás do celular e votando através do outro celular aqui. Realmente é uma agenda muito corrida. Quando termina a sessão, a gente tem que se atualizar do que aconteceu no Brasil. O Brasil está vivendo uma dinâmica muito grande. Então, eu acompanho os telejornais da noite. Tenho que fazer a leitura técnica para me atualizar sobre os temas e fazer também a leitura do que está acontecendo no mundo. Ler aquelas obras que estão interpretando o que está acontecendo no mundo. Livros que são textos clássicos, livros atuais que têm repercussão no mundo, para você compreender como é que as grandes cabeças do mundo estão compreendendo esse momento que o mundo está vivendo. Né? Que é um momento de muito conflito, de muitas rupturas, um momento de uma revolução da globalização e também de uma crise da globalização, um momento de uma revolução tecnológica que está desempregando muito e pela primeira vez de maneira estrutural, o momento da pandemia, o momento da crise das democracias liberais, enfim, há um conjunto de temas no mundo e no Brasil nesse momento e que tem uma dinâmica muito grande. Então, se você não se atualizar, não fizer um esforço de leitura e de compreensão, dificilmente você consegue participar do debate de maneira qualificada. Deputado, nessa questão da tecnologia, há um avanço e também um retrocesso, assim eu considero, com relação à educação, né? Nesse momento, estados e municípios têm adotado a educação de forma remota, mas o nosso país ainda tem uma deficiência muito grande com relação à internet. Muitos jovens das periferias, dos bairros mais carentes, aqui nessa região nossa tem muita zona rural. E você sabe que nem toda zona rural tem internet. Como é que esses jovens vão estudar? Como é que isso vai prejudicar, o quanto isso vai prejudicar os jovens do nosso país, né, deputado? De fato, e isso aumenta muito a desigualdade, porque os jovens, as crianças de famílias de classe média, que têm internet em casa, que têm um notebook, um celular ou um tablet,
ela tem muito mais facilidade de ter acesso a essas aulas, a esses conteúdos. A criança que não tem isso, o jovem que não tem isso, ele aumenta a sua desvantagem, ele aumenta a sua desigualdade. Eu acho que o grande desafio do Brasil, que é o desafio de outros países também, é você oferecer internet de qualidade para todo mundo, para as escolas e para os estudantes. Eu participei há algum tempo atrás de um seminário nos Estados Unidos e vi que esse também era o maior desafio deles. Eles estavam fazendo um grande esforço para colocar internet de banda larga e de alta velocidade para todo mundo. O país que primeiro atingiu essa meta foi o Uruguai, que é aqui pertinho da gente. Então, acho que esse é o primeiro desafio. É impressionante como esses desafios mudam, porque no passado a gente discutia que toda escola devia ter uma sala de informática. Hoje todo mundo, quase todo mundo, tem um smartphone e o que precisa é de um bom sinal de internet para poder participar dessas aulas online. Eu acho que isso veio para ficar de certa maneira, mas acho que é insubstituível a presença do aluno na escola. A aula presencial, a integração, a socialização, aquele amadurecimento que só acontece na convivência. Tanto que a Unesco tem uma carta muito bonita falando sobre os propósitos da educação e diz que a gente tem que aprender a ser, ou seja, aprender a ser cidadão, a se situar no mundo, aprender a conviver, aprender a respeitar os outros, a ser tolerante nessa relação com os outros, aprender a aprender, que é desenvolver a capacidade cognitiva e a capacidade de aprendizagem, e, por fim, aprender a fazer, que é aprender para a vida prática, para o mercado de trabalho. Então, por isso que eu acho que a escola, a convivência na escola, ela é insubstituível. Mas esses instrumentos de educação à distância, eles certamente serão fundamentais como um instrumento complementar à presença na escola. Deputado, nesse momento a gente está ao vivo também no Facebook do blog do Alisson Torres, da minha página pessoal no Facebook, do Brejo News, da Rádio 9 FM, lá em Fazenda Nova, onde tem o maior teatro ao ar livre, A Paixão de Cristo, também pela página do Caruaru 24 horas. Dá um abraço para André, para Clauzinho e para o Caleb, que são os coordenadores, os diretores dessas páginas. Deputado, já que nós estamos na pauta de educação, tenho acompanhado, vi que o senhor tem defendido muito o novo Fundeb. Do que se trata isso para o povo entender, deputado? O novo Fundeb é uma ampliação do dinheiro para a educação que deverá vir do governo federal. O Fundeb hoje é uma cesta de recursos para financiar a educação básica. Tem recursos estaduais, tem recursos municipais e tem recursos do governo federal. O que a gente defende é que no novo Fundeb tenha mais dinheiro do governo federal, que de fato é onde está concentrado o recurso do Brasil. O governo federal fica com 60% de todos os impostos que são arrecadados no Brasil. Então, o que a gente defende é que tenha mais recursos do governo federal para melhorar a situação educacional de estados e municípios. Esse é o novo Fundeb. O que é que a gente quer fazer com ele? A gente quer melhorar a distribuição, fazer um Fundeb que faça mais justiça, que seja mais equitativo, que quem recebe menos hoje passe a receber um pouco mais para diminuir as desigualdades, e que é também um Fundeb que possa reconhecer aqueles estados e municípios que estão avançando mais na educação. Ou seja, que possam premiar mais a eficiência, que possam premiar as políticas educacionais corretas, que aumentem a aprendizagem dos alunos. Então, o Fundeb seria isso. Mais recursos do governo federal, recursos para aumentar a igualdade educacional e recursos para premiar a eficiência educacional. Isso, num momento como este que estamos passando, é de fundamental importância, né, deputado? Fundamental importância porque estados e municípios perderam muito dinheiro na educação. A gente teve uma queda aí, está tendo uma queda de arrecadação em torno de 30%, e o recurso da educação é vinculado à arrecadação. Então, os recursos da educação caíram em termos de 30%, e o recurso que os estados e municípios receberam como socorro do governo federal não tem nenhuma vinculação com a educação. São recursos que os municípios e estados vão usar livremente para atender aquelas situações de maior aperto. E, nesse momento, o maior aperto está na saúde, indiscutivelmente, para enfrentar essa pandemia do coronavírus. Então, a educação vai perder muito recurso esse ano, se estima em torno de 31 bilhões de reais. Nós, inclusive, estamos defendendo um projeto que possa repor emergencialmente esse recurso. E, a partir do próximo ano, a gente sabe que a crise econômica vai permanecer, o dinheiro da educação vai diminuir. Então, é importante que o governo federal faça esse novo Fundeb
junto com o Congresso Nacional, para que haja mais recursos do governo federal no novo Fundeb a partir do próximo ano. Deputado, ainda na pauta da educação, como é que o senhor avalia essa questão do Enem desse ano? O senhor acredita que o MEC deve mesmo permanecer, não deve? Deve deixar para outro ano? Como é que o senhor analisa essa situação? Não, eu acho que essa é uma... Primeiro tem que ser adiado, porque, inclusive, o Enem, se for realizado esse ano ainda, ele vai aumentar em muito a desigualdade de oportunidades. Porque os jovens de classe média de escola privada tiveram aula. Muitos jovens de escola Sim. pública não tiveram, ou se tiveram aula, não tiveram acesso à aula porque não tinham internet. Não tinham como ter acesso à aula. Então é necessário fazer uma avaliação de secretários estaduais, de secretários municipais, desses institutos que existem no Brasil hoje, como Todos pela Educação, a Fundação Lema, que estão, inclusive, fazendo pesquisa para saber quantos alunos estão tendo acesso à internet, quantos não estão tendo acesso a essas aulas. Há um dado muito triste que esse afastamento da escola criou um desânimo muito grande em alguns alunos. Hoje, a pesquisa diz que 30% dos alunos não querem voltar para a escola, pelo desânimo, pela falta de autoconfiança. Então, nós vamos ter que tratar isso com muito cuidado e fazer o Enem na data que seja mais conveniente, analisando todas essas variáveis. Eu não tenho os elementos, mas esses elementos a gente obtém reunindo a representação dos secretários estaduais, dos secretários municipais, dos especialistas, das pessoas que estão fazendo pesquisa, para a gente poder fazer o Enem na data mais adequada possível para que a gente não tenha um aumento tão grande da desigualdade. A pasta da educação, o Ministério da Educação, né, sofre, eu acredito, desde o início da gestão do presidente Jair Bolsonaro. E agora, recentemente, teve um novo fato, né, deputado? O Carlos Alberto chegou, nem direito assumiu, já pediu para sair de novo. Como é que o senhor vê essa questão também? O senhor que tem defendido, tem levantado essa bandeira da educação, obviamente tem acompanhado tudo isso muito de perto. Eu, inclusive, me animei com a chegada dele, porque Eu o vi. outro ministro foi uma tragédia, o outro ministro foi o pior ministro do governo Bolsonaro, uma pessoa que só se preocupava em agredir, em dizer insanidades, em fazer aquele ativismo ideológico que não leva a educação para lugar nenhum. Porque em educação a gente precisa de consenso. A gente tem que mobilizar milhões de pessoas, de alunos, de professores, de diretores, de gestores, de pais de alunos. A educação, para avançar, você tem que contar com todo mundo. Tem que fazer um grande mutirão, todos têm que se envolver.
da parte da educação, Ministério da Educação do presidente Jair Bolsonaro. E o mais grave é que, duas coisas. Primeiro, que nenhum país do mundo que se desenvolveu conseguiu esse estágio sem fazer um grande investimento em educação. Não há nenhum exemplo de país do mundo desenvolvido que não tenha investido em educação com políticas sérias. O segundo desastre é que essas políticas são conhecidas. Hoje tem muita pesquisa educacional no mundo para afirmar o que é que dá certo e o que é que dá errado. Então nós temos um mapa da mina, nós temos um roteiro. Esse roteiro, inclusive, Todos pela Educação fez e apresentou a todos os candidatos a presidente da República em 2008. Tem um roteirozinho ali, passo por passo, objetivos, estratégias. Por exemplo, investir, em primeiro lugar, na primeira infância, quando as crianças estão desenvolvendo suas conexões cerebrais. Depois, investir na alfabetização, na idade correta. Uma criança que não se alfabetiza na idade correta, ela perde a condição de aprender as outras disciplinas ao longo da vida escolar. Terceiro, implantar esse currículo nacional que está aí, essa base nacional comum. Todo país desenvolvido do mundo tem um currículo para as famílias saberem a que conhecimentos a sua criança deve ter acesso e para que os alunos do país inteiro tenham acesso aos mesmos conhecimentos. Depois, a diversificação do ensino médio. Hoje, um jovem de ensino médio ele não tem mais interesse nesse ensino médio que é enciclopédico. 13 disciplinas, tudo muito superficial e muito raso. Um jovem hoje de 15, 16, 17 anos, ele já sabe qual é o foco do interesse dele. Então, ele precisa de um ensino médio mais voltado para o interesse dele, aliás, como acontece no mundo inteiro. Eu vi um seminário com o ministro da Educação da Coreia. Na Coreia tem aproximadamente 60 modalidades de ensino médio, para o jovem escolher qual é a vocação dele, o que é que ele quer fazer, o que é que ele quer ser na vida e começar a estudar já aos 15 anos. E por dos professores. Está me ouvindo, Alisson? Estou aqui, mas aí a gente já conseguiu restabelecer novamente a nossa conexão. Tá bom, saindo da educação, deputado, vamos para a Covid-19. Não tem como não falar dela, não tem como falar com o deputado, com o político, com o prefeito. Tenho entrevistado vários políticos, deputado, aqui nesse quadro, desde o início da pandemia, e a gente sempre está tocando nesse assunto, porque é um assunto pertinente. Gostaria de saber como é que o senhor vê, como é que o senhor tem analisado, qual é a sua análise em torno do debate, do combate à Covid-19, realizado pela gestão do presidente Jair Bolsonaro, e também, se o senhor pudesse falar um pouco sobre como o senhor está em visto a atuação do governador Paulo Câmara nesse quesito. Em primeiro lugar, isso é uma tragédia humanitária que é a maior da nossa era. Ninguém imaginou que fosse viver isso. Nem a gente no Brasil, nem o resto do mundo. Porque é uma pandemia que derrotou sistemas de saúde de países muito avançados. Os americanos estão com mais de 120 mil mortos. O Reino Unido, que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, tem mais de 40 mil pessoas mortas. A Espanha, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, quer dizer, países de primeiro mundo, da Europa, que é o continente mais desenvolvido do mundo em termos econômicos e sociais. Então, essa foi uma tragédia humanitária universal. E no Brasil nós tivemos uma dificuldade de não estabelecer uma coordenação conjunta para que a gente se unisse e tomasse decisões que fossem para o país inteiro. O ministro Mandetta vinha tentando fazer isso, o presidente se desagradou dele,
demitiu ele. Depois o segundo ministro também se demitiu. E a gente não tomou decisões que fossem para o país inteiro, de forma coordenada, baseadas na ciência, na evidência científica, baseadas no que os outros países estavam fazendo, porque em alguns países a pandemia começou primeiro, portanto a gente podia ter aprendido com a experiência deles. Eu acho que tudo isso foi muito desastrado, foi tudo isso muito confuso, muito ruim para o país. Em relação ao governador Paulo Câmara, eu acho que ele tem tentado acertar, tomar decisões com base em dados técnicos. Aliás, essas decisões só podem ser tomadas com base em dados técnicos. Aqui, por exemplo, no Recife, na região metropolitana, há uma tendência de declínio da pandemia. A gente claramente diminuiu o número de atendimentos, tanto na rede privada como na rede hospitalar pública. Diminuiu a demanda por UTIs. Então, ele está tentando dosar a reabertura da economia, do comércio, das atividades econômicas de uma forma geral. E isso deveria ser uma norma para o país. Quer dizer, você agir com o bom senso, agir buscando a união, agir sem politizar esse tema, porque é um tema que causa grande sofrimento. Primeiro, que as pessoas estão adoecendo e estão morrendo. Segundo, as pessoas estão ficando desempregadas. Terceiro, você sente um sentimento de muita angústia, de muita aflição, de muita impotência e de muito desespero até. Isso é uma hora para as lideranças políticas ficarem unidas e a gente tentar fazer o que é melhor para o país. Depois a gente discute a eleição, depois cada um faz sua proposta, cada um mostra sua opinião sobre o país e o eleitor escolhe. Mas nesse momento eu acho que foi muito ruim o comportamento do Brasil em relação a isso. E acho que, lamentavelmente, eu não digo isso comemorando, lamentavelmente o presidente Bolsonaro errou muito no comportamento em relação à pandemia. O senhor acredita que uma das soluções para o nosso país nesse momento seria o impeachment do presidente e do Hamilton Mourão, o vice? Haja visto. Não, o impeachment do presidente Bolsonaro. Não, eu acho que não. Eu não estou entre os que defendem impeachment do presidente. O presidente foi eleito democraticamente. A democracia é bom por isso. Porque se o eleitor está achando que ele está errando, na próxima eleição vota contra. Por isso que é muito ruim esses ataques à democracia, que ele, inclusive, tem feito, quando participa de atos que falam em ditadura militar e que falam em AI-5. Na democracia a gente vota, e se errou, a gente daqui a 4 anos tem o direito de fazer autocrítica e reavaliar o voto e votar de maneira diferente. Eu não acho que o impeachment seja uma boa saída. O impeachment divide o país. O impeachment causa traumas para o dia seguinte. Uma nação dividida, que acha que elegeu seu presidente, que está as instituições. E daqui a 2 anos fazer uma eleição presidencial novamente. Cada um vai lá, faz sua proposta, e o povo brasileiro vai para a urna votar e decidir o futuro do país. Certinho. Com relação à reabertura do comércio, deputado, o governo de Pernambuco tem antecipado as etapas, né, aí na região metropolitana, mas há uma preocupação muito grande com a região do Agreste do Estado, né? O senhor tem acompanhado também esse debate com relação a essa nossa região aqui no Agreste? Deputado? Deputado, o senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo, deputado? Tivemos uma interferência aqui na rede do deputado, ele não está me ouvindo. Fazendo aqui novamente a solicitação para o deputado Raul Henri. A gente está batendo um papo muito interessante, papo muito legal. Oi, deputado, está me ouvindo agora? Estou lhe ouvindo bem. Pronto, eu estava perguntando com relação à questão da reabertura do comércio. O governo de Pernambuco tem antecipado algumas etapas, está colocando etapa por etapa aí na região metropolitana, tomando muito cuidado, o governador Paulo Câmara, o secretário André Longo,
Mas a região aqui do Agreste, onde a gente está alocado, preocupa muito, né? Recentemente, Caruaru e Bezerros entraram em um isolamento social mais rígido. O senhor tem acompanhado também essa situação aqui do Agreste, deputado? Eu tenho acompanhado e acho que ela não vai acontecer só no Agreste de Pernambuco, ela vai acontecer no Brasil inteiro. Porque essa epidemia, ela começa num determinado lugar, ela tem a curva dela, chega ao pico, e como toda epidemia, ela vai passando, ela está passando devagar, porque com o isolamento social, menos pessoas foram contaminadas, ela estabelece um platô, e de casos começa a cair. Onde o número de casos é pequeno, é a coisa mais natural do mundo você esperar que ele vá aumentar. Então, aumentou no Agreste de Pernambuco, acho que é inevitável que aumente nas outras regiões do interior, como vai aumentar no interior do Brasil e em estados que não tiveram um surto, como teve aqui em Pernambuco no início, na região metropolitana. É o caso de Minas Gerais, que fechou de novo, é o caso do sul do Brasil, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Centro-Oeste. A epidemia começou forte no Amazonas, no Pará, no Ceará, em Pernambuco, Rio e São naturalmente ela vai avançar pelas outras regiões do Brasil. O senhor tem acompanhado, tem recebido notícias com relação à gestão do prefeito Edilson Tavares. O senhor tem uma boa aproximação com ele aqui na cidade de Toritama, né? Edilson é uma grande revelação. Edilson é uma honra para o nosso partido. Sou muito orgulhoso de ser amigo dele, inclusive, porque para mim ele é um homem exemplar. Como amigo, como pai de família, como empresário, como gestor público, como líder político. Um homem que fala a verdade para o povo, que teve coragem de dizer não no início da gestão, fez o ajuste da máquina pública para que a prefeitura fosse para servir a toda a cidade e não apenas para os amigos, nem para os aliados políticos. Fez o ajuste necessário na máquina, aumentou a eficiência da máquina e diminuiu o custo, e está conseguindo fazer uma grande obra administrativa em Toritama. Tanto que a repercussão da obra dele é enorme em Pernambuco inteiro. Um índice de aprovação altíssimo, mas porque foi corajoso, porque é honesto, porque fala a verdade, porque tem coragem de enfrentar as questões, porque não está botando mão no dinheiro do povo, e porque é um cara que tem talento para ser gestor, para ser administrador. É um grande empresário e um grande gestor público. E eu tenho certeza que o povo de Toritama vai fazer justiça a ele. Ele vai ter uma votação consagradora agora, quando for marcada a eleição. Certinho. Deputado, é uma pena um prefeito como o Edilson ficar apenas no cargo de prefeito, deve ser um deputado estadual. Já há essa articulação dentro do próprio partido para futuramente. Claro que ele vai disputar a reeleição dele, mas depois da sua reeleição ele pode estar disputando aí um cargo de deputado estadual, deputado federal. Já há uma articulação em torno dessa questão do nome dele? Não, uma articulação nenhuma, mas eu acho que ele inevitavelmente ele vai continuar na vida pública. Porque o Brasil precisa de gente como Edilson. O Brasil precisa, Pernambuco precisa. Ele vai sair consagrado da prefeitura de Toritama. Não sei se é bom para ele sair antes de terminar o segundo mandato. Isso é uma avaliação para ser feita no tempo certo. Eu tenho uma experiência no Executivo e no Legislativo. O Legislativo é importante porque a gente pode fazer leis, a gente pode acompanhar o debate das grandes questões nacionais, mas no Executivo você tem muito mais condições de ter um trabalho transformador da vida da população, como ele está fazendo em Toritama. Então, a atividade no Executivo, ela dá esse prazer de você estar junto da população, transformando a vida da população. Acho que ele, depois de ser prefeito, ele terá outras missões em Pernambuco, não tenho dúvida disso. Até porque nós vamos estimulá-lo e porque o Brasil precisa de gente como ele. Isso é um grande país que precisa de gente de bem na política para a gente poder esse país ter o futuro que merece. Deputado, para a gente se encaminhar aqui para o fim, o senhor está em votação aí na Câmara, está monitorando também a situação, como disse, e também vi que depois, agora às 9h30, o senhor também tem uma live, né? Com a questão da educação. Então, o senhor tem uma agenda bem corrida. Eu queria saber só a sua opinião com relação às novas eleições. A pauta ainda está na Câmara, a Câmara vai fazer alguma alteração do que foi votado no Senado, deputado? Olha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está fazendo um esforço muito grande
para fazer um acordo, para criar um consenso. Porque eles tiveram uma reunião, tanto o presidente do TSE, Roberto Barroso, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o presidente do Senado, convidaram para uma reunião em Brasília os maiores especialistas do Brasil nesse assunto da pandemia, os epidemiologistas. E o consenso entre eles é que a epidemia vai demorar no Brasil. Nós chegamos agora vamos chegar daqui a pouco a 60 mil mortos, mas estamos falando as projeções em mais de 100 mil mortos no país, infelizmente. Então, muito... Assim, a expectativa é que a epidemia chegue onde não chegou ainda. Ela vai se propagando pelo país. Lugares que já passaram do pico, como aqui a região metropolitana do Recife, que está diminuindo a busca pelo sistema de saúde público. Em outros lugares, ela ainda vai crescer, ainda vai ter o pico. Então, o que os médicos especialistas disseram é que era prudente adiar a eleição para proteger a vida da população. Porque tem a eleição, mas tem a campanha antes também. É muito difícil você fazer uma campanha eleitoral sem fazer reuniões, com todos os cuidados que se tome. Mas você tem reunião, você tem contato com as pessoas. É muito difícil isso. E isso pode criar uma segunda onda da pandemia no Brasil e levar a muitas mortes mais. Então, eu acho que o mais prudente é fazer um adiamento. Já se falou na data de 15 de novembro. Um mês e pouco, 40 dias depois. 40 dias, essa primeira onda já pode ter passado aí nas outras regiões do Brasil. E vamos fazer tudo com muita prudência para proteger a população, a saúde da população e evitar que o Brasil não tenha uma segunda onda disso. O que todo mundo diz é que a vacina pode estar pronta no final do ano, ou no mais tardar no começo do ano que vem, que tem uma vacina que está mais avançada, que é a da Inglaterra, da Universidade de Oxford, que tem um convênio com o Brasil para produzir 100 milhões de doses aqui. Então, a tendência é que, com o tempo, as condições melhorem. Eu acho prudente, sim, adiar por 40 dias a eleição. Acho que não vai ter nenhum prejuízo para ninguém. A gente, nessa hora, tem que pensar no conjunto da população. A gente tem que ter espírito público e pensar no povo brasileiro. Entre tantas pessoas, deputado, que assistiram aqui nossa live, estão assistindo nesse momento, o prefeito Edilson Tavares, a gente acabou de falar dele, tivemos uma live com ele também está aqui nos assistindo, mandou aqui um recadinho, meu amigo e deputado federal Raul Henri, homem de bem que trabalha incansavelmente pelo bem da nossa população. Também está nos assistindo aí, um abraço para o prefeito da cidade de Toritama. Deputado, obrigado, viu, pela participação. A internet não nos ajudou tanto, né? Tivemos umas oscilações, mas é natural, é normal. A gente tem enfrentado esse problema, tem se adaptado, tentado se adaptar, né, a essa situação. Agradeço a sua participação e coloco à disposição tanto esse espaço, né, que os jornalistas vão utilizar isso por muito tempo. A gente abriu esse canal de uma forma muito pertinente. Eu digo a gente, todos os jornalistas, com os deputados, com prefeitos, vereadores, enfim. Agradeço demais pela sua participação. Acho que foi muito produtivo, isso aí, uma avaliação da minha parte, muito produtivo o debate com relação à educação, com relação à questão da Covid-19 e também essa sua última fala sobre as eleições municipais. Obrigado mesmo de coração, deputado, pela sua participação. Eu que quero lhe agradecer pelo convite, pela oportunidade, conversar com os amigos do Agreste aí, dizer que você fez uma belíssima condução dessa nossa conversa, tocou nos pontos essenciais da política do Brasil, de Pernambuco. Quero deixar meu abraço aqui para Edilson, para todos os companheiros da região aí, de Caruaru, de Toritama, que me honraram com seu voto, que me depositaram um voto de confiança na eleição passada. Eu tive uma votação expressiva na região Agreste. Então, quero deixar meu abraço a todos, desejar a todos muita saúde, muita paz, que se cuidem e vamos torcer para que o Brasil volte o mais rapidamente possível à normalidade, a gente possa retomar nossas vidas, a economia possa voltar a funcionar, as pessoas que perderam o emprego possam recuperar os seus empregos, enfim, que nós sigamos em frente para construir esse nosso grande Brasil. Muito, muito obrigado a você e um grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Um forte abraço. Possam recuperar os seus empregos. Enfim, que nós sigamos em frente
para construir esse nosso grande Brasil.